Amém. Então, amados, esse mês nós temos falado da família, ministrado sobre a família. Já tem sido de costume da igreja, não é de agora, não sei de quanto tempo, não sou muito bom de data, sempre digo isso, mas faz muito tempo que esse mês de maio é separado para falarmos da família, para estar o Senhor ministrando aos nossos corações. E nesse ano, nesse mês, não está sendo diferente, amém? Eu tenho certeza que até aqui o Senhor falou com você, em nome de Jesus, amém? Amado, deixa eu falar uma coisinha rápida aqui. Eu estava aqui ministrando louvor, né, e a gente vai louvando, adorando, e eu tenho ficado um pouco ausente dos cultos, devido ao trabalho, devido às obrigações, e estava aqui pensando, né, você que vem todo dia para a igreja, que tem culto, claro, toda quarta, todo domingo, toda ceia, domingo de manhã não é fácil, mas coloca no teu coração que você está fazendo não é para você, ou melhor, né, não é só você vindo, porque é uma obrigação sua, preencher a cadeira que você está acostumado a vir, porque as coisas vão continuar, eu não tenho vindo, mas a obra continua. E você na sua casa, busque na sua casa, busque no seu interior, busque quando você tiver oportunidade, no momento certo, na hora certa. Porque nós muitas vezes, né, ficamos, não sei se eu posso dizer isso, mas ficamos bitolados a vir à igreja, e muitas vezes achamos que é só isso que vai resolver. Mas independente de onde quer que você esteja, claro que nós devemos congregar, devemos ter uma igreja, com certeza, pastor, devemos ter alguém, autoridade sobre as nossas vidas, mas independente de onde você esteja, busque. Não deixe para amanhã, amém? Não pense que é só mais um culto, não pense que é só mais uma reunião. Eu sei que muitas vezes a gente acaba, né, caindo numa rotina, mas coloca isso no teu coração, amém ou não? Independente do que for, a obra anda, as coisas continuam. Então o plano que o Senhor tem para a sua vida, pode ter certeza, não vou dizer que é maior do que tem aqui para a igreja, mas é muito mais do que só vir à igreja, do que estar aqui. É dar continuidade, é fazer na sua casa, é falar para o seu vizinho, enfim, tantas outras coisas, amém? Espero que Deus tenha falado com você, vigie o teu coração, o meu. Isso serve, né, para a gente, muitas vezes, vamos caindo numa rotina e achando que está tudo normal. Amém, amados? Então, como eu disse, nós temos falado sobre família, a Igreja Água Viva, tem ministrado sobre família, e família é uma bênção, não é? Eu vi o Marcos aí, um pedacinho da mensagem dele, 31 anos, né? É isso, né? O que está construindo já desde 31 anos. Domingo eu fui no mercado de Jaú e tinha um senhorzinho e uma senhora assim do meu lado, no caixa, e eu vi eles conversando, aí eu ali, e ele, pelo jeito, muito simpático. Aí não sei que a senhora brincou com o marido lá, né? Tem que ter ciúme, estou há 50 anos com ele. 50 anos de casado. Aí eu não aguentei, eu tive que falar, não, fala de novo para mim, não é possível. Eu falei para ela bem simpática, 50 anos de casado. Família, com certeza é isso. A instituição mais importante que Deus deixou na terra, com certeza é família. Só que, infelizmente, devido ao pecado, infelizmente, devido a muitos pecados, muitas outras coisas, as coisas vão se desvirtuando, vão saindo fora daquilo que a palavra do Senhor tem. Nesse caso específico, como família, mas em tantas outras áreas. E para você ver que família é uma das coisas mais importantes que Deus deixou, que ela está lá já no comecinho da criação. Deus já institui a família ali, antes de cultura, antes de religiosidade, antes de qualquer outra coisa, Deus institui a família lá. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, 27 e 28. Eu creio que com certeza é uma passagem bem conhecida, não é? Então, conforme você for encontrando, já tem sido de costume da igreja se colocar em pé enquanto você for achando. Gênesis 1, 27 e 28. Como eu disse, eu sei que é uma passagem bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova, não é?
ela, a cada manhã, as misericórdias, a palavra nos traz algo novo. Então diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 1, 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Amém? Está aqui, ó. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Família. Feche seus olhos, mais uma vez. Rápido, mas com certeza intenso. Fale com o Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso. Ministra aos nossos corações, ó Senhor, e abre aos nossos olhos aquilo que nós vamos falar um pouco aqui, Senhor, daquilo que o Senhor tem, daquilo que é família como instituição na Bíblia, como aquilo que o Senhor nos ensinou, e de que como infelizmente muitas vezes essa palavra, essa instituição tem sido distorcida por costumes, por cultura, pelo pecado. Mas fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, nós adoramos, te louvamos, em nome de Jesus, amém? Senta, pode sentar, por favor. Você sabe que nós temos aprendido aqui, muitas vezes, o pastor fala isso, muitas vezes, que a Bíblia Sagrada, que a palavra do Senhor, ela nos traz um equilíbrio, é ou não é? Ela nos traz um equilíbrio. E muitas vezes, infelizmente, o que acontece como sociedade, como humanidade, é que nós vivemos extremos. Nós somos, como dizem por aí, 8 ou 80. Não é assim? Hoje eu estou azedo. Acordei azedo, é 80. 8, vai. Amanhã eu acordei de bom humor. 80. Então a nossa dificuldade muitas vezes é que nós vivemos o extremo. Eu vejo muito isso hoje em dia, em relação a esse extremo. Por exemplo, há muito tempo, as mulheres, elas foram, como é que eu posso dizer? Elas foram sujeitadas a serem omissas, a verdade é essa, né? Elas foram sujeitadas a serem omissas. Os homens, por muito tempo, foram machistas ao extremo, aquela agressividade, aquela imposição. E por que eu digo dos extremos? E isso, com o tempo, foi tentando se melhorar, não é? A gente foi vendo de que, não precisava de tudo aquilo, que as mulheres têm direito de votar, enfim, de trabalhar, de andar ao lado do marido. Só que, por que eu digo aos extremos? Que infelizmente, como eu disse aqui, a gente aprende que a palavra do Senhor nos traz um equilíbrio, e se tudo não for baseado na palavra, esse extremo sai fora. E o que nós vemos hoje em dia? As mulheres achando de que podem tudo, qualquer coisa, não precisa de homem, não precisa de nada. Não é verdade isso aí? Não estou dizendo que você, se é o caso de ser independente, não é essa a ideia, não. Estou querendo dizer de ideologia, tá? Estou dizendo, não. Minha mãe, infelizmente, teve que se separar do meu pai, e por muito tempo ela teve que se virar. Eu, no meu tempo de não convertido, né, não ajudava em nada, enfim, outra história. Mas ela teve que aprender a se virar. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que esse extremo fez com que as mulheres achassem que podem tudo e qualquer coisa. E eu lembro que eu tenho 46 anos, e quando a coisa começou a mudar, eu lembro que a gente brincava mais novo, as mulheres começaram a sentar ali para uma roda para conversar, enfim, e as coisas foram tomando a proporção que tomaram hoje. Os homens, a mesma coisa, nós foram descobrindo de que não precisa dessa agressividade, é ou não é? Não precisa de tudo isso. Só que, infelizmente, esse extremo hoje nos trazem homens que muitas vezes não têm autoridade sobre a família, não têm autoridade em casa. E fora tantas outras coisas que nós vemos aí, os homens, infelizmente, a masculinidade sendo aí
muitas vezes subjugada, colocando para baixo, você muitas vezes começa a se pensar, caramba, eu não posso nem dizer que sou homem, né? Ou até mesmo as mulheres com feminismo, enfim. Então esse extremo muitas vezes traz essa dificuldade. E com a família não é diferente. Com a família, esse extremo também trouxe essas dificuldades. Então família, amados, é um dos temas mais presentes na Bíblia, mas é um dos temas mais mal compreendidos dentro e fora do meio cristão. Então o resultado qual é? É uma mistura de costumes culturais com ensinamentos bíblicos. Se misturou. Se perdeu ao tempo cultura com o que é bíblico. Se perdeu o que é equilíbrio na palavra do Senhor com extremo. Como eu disse aqui, ou é 8 ou 80. Ou manda muito, ou mandava muito, ou hoje muitas vezes não pode mandar nada. Né? Ou tinha muitas autoridades antes, hoje não pode ter nenhuma. Enfim, né? E amados, dos exemplos que muita gente confunde e que está na Bíblia, mas que com o tempo foi se perdendo, a família. Um exemplo que muita gente se confunde é os homens. O homem não pode, não é, pensa bem, como eu disse aqui, antigamente não era assim, o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem não chora, não é verdade? Quem é do tempo um pouquinho mais antigo aí, a maioria aqui já passou dos 30, né? Já ou não já? A maioria passou dos 30. Não. Nem lembro de quando tinha 30, faz tempo então, e nem lembro de quando tinha 30. Enfim, então um exemplo é esse, né? Os homens não podem chorar, o homem não pode ter uma fraqueza emocional dentro de casa. Na cultura antiga e até hoje, homem não chora, homem sempre tem que ser durão, homem manda sem diálogo. Era assim antes e hoje ainda é em muitos lugares. Homem manda sem diálogo. Lá em casa quem manda sou eu. Eu cresci, o meu pai ouvi meu pai dizendo assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quem já ouviu isso aqui? Eu ouvi muitas vezes do meu pai, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Né? Então o que é isso? É esse equilíbrio que a palavra do Senhor traz, e de que se não for baseada na palavra do Senhor, acontece esse tipo de coisa. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Só que na Bíblia Sagrada, mas nós vemos diferente. O que nós vemos? Nós vemos que o homem deve amar, cuidar, servir, tratar a família com sabedoria. É ou não é? É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a palavra do Senhor traz. Amém? Então eu quero ler com vocês Gálatas 5:25. Por favor, os meninos estão... Meninos, por favor, aí. Gálatas 5:25. Está aqui, eu acho que deve estar na mesma versão, acho que eu pedi para o Arthur colocar na mesma versão, vamos lá. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ler mais uma vez? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Olha para você ver o extremo aí. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu vou citar mais algumas frases que meu pai dizia, mas não é, como eu posso dizer, eu até escrevi aqui, não é que é falar mal dele, não. É que, infelizmente, ele foi vítima de uma outra vítima. Mas nós não, amém? Deus está nos trazendo até aqui. Não só hoje, não. Mas Deus tem falado com você, desde quando você se converteu, desde quando você, enfim, tem vindo, tem buscado. Deus quer trazer para você, para mim, esse equilíbrio. E com certeza no tempo dele, se eu dissesse isso para ele aqui,
com certeza ele não ia entender que ele foi criado dessa maneira. E, na verdade, existem outros versículos, viu? Eu fui pesquisar, né? Claro. Existem mais versículos que exemplificam isso. Mas eu acredito que esses dois aqui já dá para a gente ter uma noção do que é sem Deus e do que a palavra nos traz com Deus, do que é o papel do homem. Por isso, então, nós temos aprendido que a Bíblia nos traz equilíbrio. Tudo na dose certa. Doses homeopáticas, às vezes cada um tem um jeito de absorver, ou não é? Às vezes você vê pessoas que, é legal a gente entender isso, às vezes você vê pessoas que 1, 2 semanas no contato com a palavra, no contato com Deus, já se converte e muda, e outras têm um processo. Mas o que importa é você e eu, nós estarmos entendendo o processo, entendendo o que Deus quer, né? Não usar isso como muleta, não, estou no processo e continuar, mas ir buscando, entendendo. E em relação à esposa, em relação à esposa também, amados, se confunde muito, até nos tempos de hoje, costumes culturais com ensinos bíblicos. Até hoje se confunde muito. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. O problema aqui dessa passagem é que, infelizmente, por muito tempo, ou ainda em muitos lugares, ela para só até aqui, né? Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. E para aí, né? Mas a palavra do Senhor continua. Como ao Senhor. E o Senhor não é um Senhor autoritarista. O Senhor não é um Deus que obriga. É ou não é? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que derrama a graça dele, o Deus do livre-arbítrio. Então, mas infelizmente a distorção desse texto bíblico deu e ainda dá que a mulher deveria só obedecer o marido sem direito a nada. Pô, se você for pesquisar, não sei se já teve curiosidade, quer ver uma coisa que eu gosto é de pesquisar histórias, coisas antigas. Tem uma página aí que eu descobri há pouco tempo, de Bocaina aí, que conta lá, Rua Aquilino Pacheco, 1935. Não sei se alguém já viu aí. Puxa vida, eu acho interessante pra caramba. Tem até uns textos bonitos, nem sei quem publica lá, mas tem uns textos interessantes. Enfim, e eu gosto muito de séries, de matérias que falam sobre isso. E se você ver, se você buscar como era antigamente, mais ainda, o que a mulher tinha que se sujeitar, por causa desse extremo, por causa dessa distorção da palavra de Deus. Quer ver, como eu disse aqui, eu ia falar muito do meu pai? Falei, né? Vou falar mais uma vez uma frase que ele dizia muito. Quer ver uma frase, então, que eu ouvia muito dele, é o seguinte, que mulher tinha que estar um passo atrás dele. Cansei de ouvir meu pai dizer isso para minha mãe. Mulher um passo atrás de mim. Vítima de outra vítima. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu estou falando dele, mas presta atenção numa coisa. Não é mágoa, tá? Por favor. Não é ressentimento, não é nada. Eu a perdoei há muito tempo. Eu lembro o primeiro dia dos pais que eu passei na igreja, acho que eu estava indo, o pastor ali, ó. Primeiro dia dos pais, aquela homenagem, aquela coisa bonita, né? E, enfim, pensa num homem que chorou. Mas chorei. Acho que 2 vezes na minha vida eu chorei daquele jeito. O dia da ceia, que era o batismo, naquela época a gente fazia ceia e batizava. Fazia ceia de manhã e batizava à noite. Chorei. Eu tenho certeza que aquele dia eu perdoei meu pai. E nunca vou esquecer, e acho que nunca disse isso, não sei, mas obrigado, viu, Marco? Você, aquele dia lá, foi o cara que veio e me abraçou. Não sei se você vai lembrar disso ou não, acho que talvez não, faz tanto tempo. E então chorei pra caramba aquele dia, chorei. E o Marco veio, acho que ele, né, se comoveu comigo aí, falou, vai desmaiar esse rapaz aí, vou abraçar ele. E aí me deu um abraço. Então, eu estou falando isso dele, não é... Eu quero que você entenda, tudo bem ou não? Eu quero que você entenda o que famílias passam, ou passaram, o que eu passei, o que talvez alguém de você passou.
Alguém de você aqui talvez passou por uma situação dessa. A hora que eu disse aqui, né, que faço o que eu mando e não faço o que eu faço, se alguém já ouviu, várias pessoas levantou a mão aí, talvez pode ter sido do pai, do avô, enfim, de alguém que era autoridade na sua vida, não sei. Amém? Mas então é isso. Outra frase que eu ouvia muito dele era isso: mulher tem que estar um passo atrás de mim, nunca do meu lado. E como eu disse, quero repetir, hoje eu sei que ele era vítima de outra vítima, e nós temos, presta atenção nisso, a oportunidade, o privilégio de podermos levar isso a outras pessoas, que talvez ainda tenham passado por essa situação. Esse mês da família, eu acho legal muitas vezes quando vem ministrantes de fora, e várias vezes, é coincidência não, mas várias vezes eu com a Nídia, a gente conversa, a Nídia fala, tudo que foi falado aqui, ela fala sempre, é tudo coisa que o pastor já fala, várias vezes, é ou não é? O pregador que vem tem uma maneira diferente, o último descontraído, gostei muito, mas eu acho muito interessante isso. Eu tenho certeza que isso não acontece só com a Nídia, acontece com você, comigo. Tudo que é dito aqui, por pessoas diferentes, tem sido dita pelo pastor, pela pastora, né? Então, você e eu, nós temos o privilégio de podermos, talvez, conhecer pessoas que passaram e têm passado por isso, e podem hoje, amanhã, levar essa palavra. Ou orar por essas pessoas, porque muitas vezes a gente não tem essa brecha de levar a palavra até as pessoas, mas nós temos o poder da oração, amém ou não? O poder da intercessão. Então, se você conhece alguém, nós temos o privilégio de estarmos aprendendo com Deus, e temos a oportunidade, então, de passarmos isso para os nossos filhos, assim como para outras pessoas, o que as Escrituras nos ensinam, o que é ser família. E eu hoje, finalizando, lembrei daquele senhorzinho lá, que ele disse que tinha 50 anos de casado. Eu sinceramente lembrei dele e pensei, espero que seja debaixo da orientação da palavra do Senhor. Né? Porque infelizmente muitas vezes acontece de ter 30, 40, 50 anos, mas em quais condições e quais situações? Né? Eu creio que não deve ser o caso deles ali, porque eles eram bem, né? Mas enfim, então nós temos essa oportunidade, amém ou não? Mas então, amados, o que é a mulher no lar, o que é a mulher segundo a Bíblia? Segundo o que a palavra nos ensina, segundo esse equilíbrio que a Bíblia nos traz. Gênesis 2:18, por favor. Vocês estão acostumados com o pastor, né, que acho que ele vai dando a brecha do que ele vai falar, e aí vocês vão acompanhando, né? Então vocês vão ter que... não é, o pastor vai dando a deixa, está acostumado, já vai. Então vocês fiquem espertos aí, que talvez com a gente aí no sopetão, né? Caramba, ele já vai falar isso, estava nesse, já está. É bom, como diz o pastor, você fica em cima, presta atenção, não é? Vai prestando atenção. Opa. Amém? Gênesis 2:18 diz assim, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha a diferença aí do extremo, hein? Um passo atrás, auxiliadora, que auxilia anda na frente, ou não é? Ou anda do lado, ou depende das batalhas, pode estar na frente, por que não? Né? Eu lembro uma ministração uma vez que o pastor trouxe aqui sobre autoridade de homens e mulheres, o que o homem é autoridade em casa, enfim. Tem coisa que na casa da gente, quem é autoridade é a esposa. Né? Eu lembro até que ele disse isso, roupas para o filho muitas vezes, está faltando uma comida, está faltando isso, precisa comprar aquilo. Né? O homem tem autoridade, mas depende do que for, depende da situação, é a mulher, não é? Eu falo muito para a Lília assim, ó, sobre o homem ajudar em casa. Eu sou da ideia que o homem tem que ajudar em casa, tem que ajudar. Ainda mais se a mulher trabalhar fora, se a mulher tiver outras obrigações, mas mesmo assim, o homem tem que ajudar. Só que eu falo uma coisa para a Lília, e eu tenho certeza que em qualquer lugar é assim, o homem pode fazer
25 vezes, com a maior vontade que for. Fora cozinhar, tá? Que eu acho que os homens muitas vezes cozinham melhor que as mulheres. Mas coisas domésticas, eu falo para a Lília, porque às vezes você faz, mas ficou meio... Não adianta, o homem pode fazer quantas vezes for. Tem coisa que é da mulher. Já aconteceu com quem é mãe aqui ou não? Lá em casa acontece, o Arthur vai lavar louça. Aí o Arthur vai, que lá em casa não é faz lavar louça. Não sei na sua, mas lá em casa a gente faz. Lava louça. Aí daí a pouco eu escuto a Lília, mas pelo amor de Deus, o sabão em cima da pia, você não rapou, o prato você não secou. Tem coisas que é da mulher, é ou não é? Tem coisas que é do homem. Então eu falo muito para a Lília, a gente ajuda, a gente faz, mas tem coisas que você pode fazer que não vai ficar igual. Amém ou não? Fora cozinhar, mas cozinhar, deixa eu falar uma coisinha rápida aqui. Eu gosto muito, mas muito de cozinhar. Só que eu gosto de cozinhar assim, ó, tipo, tô de folga quinta, aí eu cozinho na quinta. Aí na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, aí a Lília que cozinha. Aí é fácil, né, pastor? Por isso que eu gosto de cozinhar. Porque é uma vez, né, de domingo eu gosto de cozinhar. Mas enfim. Então, amados, ó, a palavra do Senhor diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que seja idônea. Amém? E sobre filhos? Também tem, viu? Os extremos. E sobre filhos também não é diferente. O ensinamento bíblico com que é confundido com cultura, com aquilo que foi ensinado. Provérbios 13, 24. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que poupa a vara, aborrece a seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. Ó, presta atenção aqui, ó. Quem ama, a seu tempo o castiga. Não é toda hora, não, nem todo momento, nem é de qualquer jeito. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho, mas a quem o ama, a seu tempo castiga. Muitas vezes também as pessoas interpretam isso como punição constante. Eu não tinha pensado nisso, mas aqui não tem nenhuma frase do meu pai. Aqui não tem nenhuma frase dele. Muitas vezes as pessoas interpretam isso como punição constante, mas a disciplina bíblica, mas ela tem o objetivo de ensinar, não só de punir, não só descarregar a raiva. É assim comigo e com você, ou não é? Que nem eu disse aqui, tem gente que diz que não lembra, nem lembra quando tinha 30, mas nós somos filhos de Deus. E não é sempre com a vara, não é com punição, não é sempre castigando. Outra coisa também que nós somos ensinados errados, né? Deus castiga. E com os nossos filhos também não é diferente. Muitas vezes as pessoas infelizmente interpretam isso então como punição, como a disciplina, como sempre ali descarregar a raiva. Eu mando e cala a boca. Eu mando e fica quieto. Claro que nós devemos ter autoridade sobre os nossos filhos, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é ter sabedoria, é ter entendimento. Não é no grito. Às vezes não tem jeito, mas não só no grito. E algumas diferenças culturais e bíblicas aqui, ó, sobre como educar os nossos filhos. Ó, o que está na Bíblia, disciplina com amor. O que o mundo nos mostra, autoritarismo. Está vendo aí a falta de equilíbrio? Ou é disciplina com amor ou autoritarismo? Esse disciplina com amor não significa que ele pode fazer tudo ao tempo todo, qualquer hora, com a plaquinha lá na porta do quarto, não entre, e para entrar tem que bater na porta. Está entendendo ou não? Mas o que a Bíblia nos ensina é disciplinar com amor, mas infelizmente o mundo nos mostra autoritarismo. O que a Bíblia ensina sobre criação dos filhos, honrar pai e mãe. O que o mundo muitas vezes mostra aí fora é ter medo dos pais. Eu via muito isso. Se você, ou filho, ou até mesmo nós com Deus, vamos dar um exemplo nós com Deus. Se a gente tiver só medo de Deus, quando a gente descuidar e esquecer que Deus está nos olhando, que nós ministramos aqui que Deus é um Deus de promessa, nós tivermos só medo, nós vamos errar, nós vamos falhar, é ou não é?
E muitas vezes, se nós educarmos os nossos filhos só no medo, vai acontecer isso. Porque o medo é só quando está perto. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, seu filho quando está perto é uma coisa e quando está longe é outra? Nós devemos ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe. Não só ter medo. Porque quando ele honra, ele pode estar onde for. Ele vai lembrar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Inculca na cabeça da criança. Amém? Outra coisa aqui que, infelizmente, com a educação dos filhos é bíblico e cultural a diferença. Ensino e diálogo. Com certeza a palavra do Senhor nos traz isso. Mas aí fora nós ouvimos, cala a boca e obedece. Você está conseguindo entender aqui? Não sei, né, se eu estou conseguindo. Você está conseguindo entender a diferença dos extremos que eu disse lá no começo? De que o pecado trouxe, do que o que não fazermos, o que a Bíblia, o que a palavra do Senhor nos orienta, ela nos traz. Mas e nós? Porque assim como eu disse, que meu pai foi vítima de outra vítima, nós, com a graça de Deus, temos a oportunidade de, assim como hoje, e melhor, ainda esse mês inteiro, não é? Aprendendo sobre família. E o mais importante, não é só aprendendo sobre família em ter 30, 40 anos de união. Não, aprendendo sobre família com princípios bíblicos. E aí eu te faço uma pergunta, qual o nosso papel como cristão? Qual é o nosso papel como cristãos, conhecendo isso? Deus nos dando a oportunidade de conhecer isso. Eu acredito, amados, que uma das coisas que podemos ver é que costume depende de cultura, de época, e elas podem mudar, elas se alteram. Mas a palavra de Deus não muda. Se eu, você, se nós ainda estamos, muitas vezes, constituindo a nossa família em base em costumes, em cultura, busque a palavra do Senhor. Devemos dar testemunho de família cristã perante ao mundo. Além do papel interno como família, como você está aprendendo hoje para você, para mim, para a nossa família, nós devemos dar testemunho perante ao mundo. A forma como o lar é gerido. A forma como o lar é gerido, ele é um indicador de maturidade espiritual. E outra coisa que eu, preparando, escrevendo, eu lembrei de uma ministração do pastor, que não tem como, né? A gente está ali mexendo e fazendo e pensando e lembrando. O pastor trouxe, eu acredito até que 2 vezes essa ministração, sobre família, porque também nós não podemos, e a Bíblia nem traz isso, de romantizar a família, de dizer que nós não temos defeito, né? O pastor trouxe uma vez, de que nós não temos problema. E se me permite, pastor, usar, eu creio que é essa frase, a minha família não é perfeita, é isso, né? Mas a minha família é o quê? A melhor do mundo. Não é essa a ideia, tá? De romantizar, dizer que a Bíblia romantiza isso, de que a Bíblia traz isso. Ela registra conflito. Nem quero entrar muito nisso, porque foi uma ministração que o pastor já trouxe, é que eu acredito aqui que se encaixa bem. Tá? Ela traz esses problemas, o conflito entre Caim e Abel. Amém ou não? As crises entre Jacó e Saul. As rebeliões na família do rei Davi.
Isso, mais uma vez, usando aquilo que o pastor trouxe, mas eu acho muito conveniente. Então, amados, a família segundo a Bíblia não é, estou dizendo aqui que é perfeita, mas é buscando. O papel da família segundo a Bíblia é um espaço projetado para que a fé seja transmitida. É isso que eu e você como família em casa, e devemos passar para outras pessoas, que o papel como família segundo a Bíblia é um espaço projetado para que a fé seja transmitida, para que o amor seja transmitido, para que o amor seja vivido, para que a presença de Deus seja constante. Esse é o nosso papel como família, e família baseada em princípios cristãos. E isso tem que começar em nós, amém? Isso tem que começar através das nossas famílias. Através de mim, através de você, que outras pessoas possam saber que a família tem que ser constituída debaixo de princípios bíblicos. Esse é o meu, o seu, o nosso papel. É conseguir passar isso. Eu erro. Eu falho. Tenho falhado. Mas a minha família, ou a sua, se for o caso, você com alguém, tem que ser constituída debaixo de princípios bíblicos. Porque, como eu disse e repito mais uma vez, os costumes mudam. E não precisa ir muito longe não, eu acredito, viu? Assim como a nossa língua é bem, a língua portuguesa é bem variada, depende, se você sair daqui para Piracicaba, que não é tão longe, você vai encontrar alguém lá já falando Piracicaba. Então a cultura é a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela não muda. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, você a se colocar em pé. O Márcio, pessoal, o Márcio vai subir. Então feche seus olhos. Eu não sei se... E uma outra coisa importante, eu não sei se... Presta atenção nisso, que eu não tinha, na verdade, aqui nem pensado nisso, nem mencionado nisso, mas eu acredito que Deus tem trazido para essa noite. Presta atenção numa coisa, escuta aqui, ó. Talvez no seu caso hoje, seja a noite de você perdoar alguém. Talvez nessa noite hoje seja o caso de você como família trazer o perdão para alguém. Alguém que talvez você conviveu e que foi vítima de outra vítima e passou isso para você. Então busque a presença dele. Deus é um Deus onisciente, onipresente, ele fala com todo mundo, mas ao mesmo tempo em particular. Não deixe que os extremos, sem a presença da palavra do Senhor, afete a sua vida, afete a sua família. Com certeza o Márcio vai trazer um louvor. Eu acredito que a pastora também, tá, pastora? Pode já assumir a campanha, tá bom? Fique à vontade, tá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
Você que está na campanha, você já vem aqui à frente. Como fruto Já venha tomando o seu lugar, já venha. Quarta-feira de campanha. Aleluia, a gente está chegando à presença do Senhor. O tema de hoje é alinhando. Sermos alinhados pela palavra de Deus. Nesse momento, venha orar pela sua família, venha orar pelo seu lar. A campanha ela envolve orar pelo lar, pela família, pela saúde, pelas finanças. Mas algo especial que nessa noite eu quero que você ore é para essa estrutura familiar, como foi pregado, foi ministrado. Muitas vezes ela se perde no meio do caminho, ela se perde seguindo uma moda, seguindo uma cultura que quer ir para frente, que quer se modernizar, mas contradiz a palavra de Deus, contradiz valores, contradiz princípios. Ore pela sua casa. Você que é esposa, que é mãe, se posicione diante do Senhor. Como você está sendo? Qual é o seu papel na sua família de mulher submissa, auxiliadora, companheira, mãe, exemplo de oração, de testemunho de vida? Você que é pai, que é esposo, como está sendo a expressão do seu amor pela sua casa, a expressão do seu amor pela sua esposa, pela sua família? Os pais na disciplina, como você tem criado os seus filhos na presença do Senhor, corrigido, disciplinado na presença do Senhor, a seu tempo, como foi falado. E você, filho, como você tem se posicionado, honrando seu pai e sua mãe, amando seus pais, trazendo ali dignidade para o seu lar, honra para o seu lar. Honrar pai e mãe é fazer que o seu lar seja honrado, com bom testemunho, com um comportamento digno de um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Ore ao Senhor. Precisamos alinhar a nossa família dentro da palavra, alinhar a nossa família dentro dos padrões, dentro de valores. Que nessa noite o poder de um clamor seja você orando pela sua casa para ajustar o seu lar. E esse louvor diz que nós recebemos de Deus um novo coração. Nós recebemos de Deus um coração diferenciado, um coração que perdoa, um coração que traz cura, um coração que ama, um coração que gera paz, um coração com atitudes diferentes. Recebemos um novo coração, o coração de Jesus. Porque é um coração que ama, é um coração que ensina, é um coração que atrai para perto, é um coração que corrige, mas corrige com amor. Nós vamos louvar novamente, enquanto esse louvor ser ministrado. Eu quero que você ore pela sua casa, eu quero que você ore pela sua família, ore por cura também, que faz parte da campanha, ore pelas finanças. Os irmãos vão estar orando, ministrando na sua vida. Mas que nessa noite a sua família esteja no altar do Senhor. Nessa noite a sua família esteja sendo alinhada a valores e padrões espirituais. Em nome de Jesus. Aleluias. Maravilhoso, ó Pai, estamos na tua casa, Senhor Deus, e nessa noite de campanha, ó Pai, aonde os teus servos, as tuas servas, ó Deus, dão um passo à frente, Senhor Deus, dão um passo adiante, ó Deus, e apresentam as suas causas, ó Pai, diante do Senhor, com a expectativa, ó Pai, de que o Senhor estenda a sua mão, de que o Senhor traga solução, Senhor Deus, a cada situação que está sendo apresentada, ó Deus, em oração, em clamor diante de Ti, Senhor Deus. Portanto, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se mova, ó Pai, em favor desses teus servos e servas aqui, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor não somente ouça a oração e o clamor do teu povo, ó Pai, da tua igreja, das tuas servas e servos, mas também, ó Pai, se disponha a responder, a trazer resposta, Senhor Deus, a trazer direção, Senhor, a trazer solução, Senhor Deus, aquilo que está sendo colocado, Senhor Deus, em oração diante de Ti, Senhor. Pois aprendemos, ó Pai, por intermédio da Tua palavra, Senhor Deus, a apresentar, Senhor Deus, as nossas causas diante de Ti, Senhor Deus, e aguardar de Ti, ó Pai, uma resposta. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar agindo e operando, Senhor Deus, na vida daqueles que estão pedindo pelas famílias, pelas suas famílias, ó Deus, situações adversas que de repente têm surgido dentro do seu próprio lar e que, na verdade, ó Deus, muitas vezes têm fugido
tem fugido do controle, Senhor Deus. Eles já não sabem mais como fazer, como lidar, Senhor Deus, com essa situação. Então eles apresentam essa causa diante de Ti, apresentam a família, Senhor Deus. Eu sei também, ó Pai, que pessoas aqui estão agradecendo, sim, também pelas bênçãos já derramadas sobre a família. São pessoas, ó Deus, que têm visto as suas famílias, na verdade, ali encaminhadas, Senhor Deus, e trilhando realmente ali de cabeça erguida os caminhos do Senhor, ó Pai, e tem colhido os frutos, ó Pai, tem tido bênção sobre bênção, ó Deus, sobre suas casas, sobre seus lares. E por isso, ó Pai, nós desejamos ver, ó Pai, que quanto mais e mais pessoas, ó Deus, recebendo dessas bênçãos, ó Deus, e vivendo em plena harmonia, Senhor Deus, no seio familiar. Mas em nome de Jesus Cristo, ó Pai, olhe para aqueles também que pedem, ó Deus, em relação à saúde. São pessoas que de repente estão enfrentando situações complicadas, ó Deus, situações de enfermidade, ó Pai, situações, na verdade, que os remédios não têm sido suficientes, ó Pai, e elas aguardam, ó Deus, uma intervenção sua, Senhor Deus, onde o Senhor possa estender a tua mão, tocar, Senhor Deus, no local da enfermidade, Senhor Deus, e trazer cura, trazer libertação, Senhor Deus, desse mal, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o teu nome possa ser glorificado mais e mais, ó Deus, pela bênção recebida, ó Pai. Identifica, Senhor Deus, aqueles que pedem pela área financeira também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa trazer entendimento, sabedoria, se for o caso, Senhor Deus, que haja uma promoção, Senhor Deus, para que essa pessoa venha ganhar mais, ó Deus, mas que o Senhor possa entrar com providência, Senhor Deus, agindo, ó Pai, da maneira que o Senhor quer agir, da maneira que o Senhor achar que é certo agir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trazendo direção e trazendo realmente ali, ó Pai, capacitação, Senhor Deus, para que essas pessoas tenham uma boa administração dos seus recursos, ó Deus, daquilo que chega às suas mãos, e assim elas possam ver a bênção, na verdade, do Senhor se estabelecendo nos seus lares, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe poderosamente também aqueles que pedem por outras causas, por outras situações, aqueles que estão aqui apenas, de repente, representando, Senhor Deus, um ente querido, uma pessoa. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, a oração desses teus servos e servas, ó Deus, e traga resposta, ó Deus, para o louvor da tua glória. Nós oramos, nós aprendemos a confiar em Ti, por intermédio da Tua palavra que diz: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate na porta, a porta se abre. Por isso estamos aqui batendo na porta, estamos aqui clamando, aqui pedindo, Senhor Deus, estamos aguardando em Ti, Senhor, e certamente, ó Pai, não seremos, na verdade, não seremos frustrados, porque o Senhor é aquele, ó Pai, que tem prazer, Senhor Deus, em abençoar o Teu povo, abençoar os Teus servos, abençoar aqueles que aprendem a confiar em Ti. Nós oramos, nós pedimos, ó Deus, e cremos que o Senhor já está agindo, o Senhor já está se movendo em favor de cada um de nós, em nome de Jesus. Glória ao Senhor com as suas palmas. Verdadeiramente nós precisamos uns dos outros, em nome de Jesus. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus.